Olá, boa noite. É mais uma vez com prazer que eu venho nesse espaço do SEAC para trazer algumas reflexões sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Eu sou o Luiz Pereira e serei eu, então, o palestrante da noite de hoje. Antes de fazer as reflexões que quero fazer, eu vou fazer umas leituras que vão servir de referência para essas reflexões. Então, a primeira leitura que quero fazer é uma historieta que eu peguei na internet e que tem como base o trabalho de formigas. Então, vamos lá. Certo dia, ao observar a movimentação de formigas em meu jardim, verifiquei uma fileira de formigas carregando folhas até um formigueiro, no topo de uma pequena elevação. Em destaque, uma das formigas conduzia com grande dificuldade uma folha muito maior do que as transportadas pelas demais formigas. As formigas que levavam pequenas folhas passavam por ela, que, devido ao tamanho da folha que carregava, era muito mais lenta. Fiquei imaginando qual seria o motivo da escolha daquela formiga por uma carga tão mais pesada do que as outras. Pretenderia ela se destacar das demais perante a formiga rainha? Obstinadamente, a formiga subia inúmeras vezes a elevação, porque perto do topo a folha rolava morro abaixo, carregando a formiga firmemente agarrado a ela. Bem mais tarde, a formiga da folha grande já se encontrava finalmente às portas do formigueiro, tentando introduzi-la no orifício que era pequeno demais para aquela folha. Nas sucessivas tentativas de introduzir a sua carga, a formiga acabava atrapalhando a entrada das outras, causando um enorme congestionamento de formigas carregando as pequenas folhas em volta do formigueiro. Mais uma vez, fiquei admirado com uma outra qualidade daquela formiga, a persistência. Chegava a noite e lá estava a formiga, incansável em suas tentativas de introduzir a folha no orifício do formigueiro. Pela manhã, no dia seguinte, curioso, fui até o formigueiro. A cena vista realmente foi um convite à reflexão. Ao lado do buraco, jazia inerte a grande folha e pregada a esta grande folha a formiga morta. As demais formigas continuavam levando as pequenas folhinhas para dentro do formigueiro. A segunda historieta que quero ler é sobre a do jovem lenhador. Diz uma história que certa vez um jovem lenhador resolveu desafiar o mestre de seu vilarejo. Este homem era um senhor já de idade, mas muito respeitado em sua profissão. Conhecia todas as técnicas e era quem tinha sempre a maior produção entre os lenhadores. O jovem, convencido de que era melhor do que ele, fez o desafio. Nessa região, esses desafios eram eventos que agitavam os moradores locais. Ser o melhor lenhador era um título que conferia status, respeito e admiração. O jovem se preparou muito até o dia marcado. Chegando, cumpriram todo o ritual que deveria anteceder a competição. Cada qual deveria usar apenas um machado. Ambos começaram a atividade com vigor. Após um longo período, o lenhador mais jovem, ao olhar para trás, viu o mestre sentado e continuou a labuta. Por várias vezes, o mancebo, ao olhar em direção ao experiente lenhador, o via sentado. Logo imaginou o cansaço do mesmo, devido à idade em que, com isto, a vitória seria muito fácil. Ao final do período estipulado, os juízes foram contar o número de árvores que cada um havia derrubado. O sorriso do jovem traduzia sua certeza da vitória, porém o mesmo se viu decepcionado ao ouvir o resultado. Havia perdido por uma boa diferença. Inconformado, questionou o mestre como poderia ter perdido se sempre que olhava por trás o via sentado. O experimentado senhor disse-lhe: todas as vezes que você me via sentado, eu estava a amolar meu machado. Bem, com essas duas pequenas historietas, eu quis destacar aí a diferença entre sermos eficazes
e sermos eficientes. E com a leitura que vou fazer do Evangelho sobre a parábola Trabalhadores da Última Hora e com as reflexões que quero trazer, eu quero enfatizar isso, que nós devemos procurar em nossas vidas sermos efetivos, sendo eficazes e eficientes. Vamos então fazer uma breve abertura para logo em seguida, então, eu fazer as reflexões devidas. Então, fechando os nossos olhos, vamos nos sintonizando com tudo que é bom, com a boa espiritualidade, e vamos vibrando muita paz, muito amor, agradecendo pelo privilégio que temos de podermos, mais uma vez, refletir sobre os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Vamos agradecendo aos nossos mentores pelo apoio que nos dá na caminhada que fazemos neste plano. Vamos agradecendo ao nosso Pai Criador pelo dom da vida e por tudo que temos e somos. E em homenagem a esse Pai, vamos oferecendo a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu vou fazer aqui a leitura do Evangelho, de um trecho do Evangelho de Mateus, mais precisamente do capítulo 20, versos de 1 a 16, que trata justamente sobre a parábola dos trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E para lá se foram. Saiu ainda na sexta hora e na nona hora do dia, e fez a mesma coisa. E, tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: Porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outro, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência de seus negócios: Chamai os obreiros e pagai-lhes 1 denário, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não, tendo vindo para a vinha, senão quando da 11ª hora, estavam primeiro vindo a seu turno, creram que lhes daria mais aqueles que trabalharam mais, mas receberam igualmente uma única moeda, um único denário. E, assim sendo, recebendo eles, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses últimos não trabalharam senão 1 hora, e vos os tornais iguais a nós, carregando o peso do dia e do calor. Mas, em resposta, o pai, lhes disse: Meus amigos, eu não vos estou sendo injusto. Não acertastes comigo uma moeda, 1 denário pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero com o meu dinheiro? E é o vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos os escolhidos. Uma conclusão óbvia
dessa parábola é do valor do trabalho, que precisamos trabalhar. Mas é possível tirar outros ensinamentos dessa parábola, e é isso que eu quero refletir hoje. Primeiro, alguns conceitos que são relevantes para entendermos este ensinamento de Jesus. Denário, que ele coloca no texto, é uma moeda de origem grega que os romanos utilizavam para pagar um dia de trabalho, e era de uso frequente comum na época de Jesus. Vinha, uma plantação de vinho, de uva, desculpa, uma plantação de uvas. E horas, né, Jesus faz referência nesse texto à primeira hora, à terceira hora, é que os judeus dividiam o dia em 12 horas, da mesma forma que os romanos, só que a primeira hora dos romanos era meia-noite, enquanto que a primeira hora dos hebreus era às 6 da manhã. Então, a terceira hora para os hebreus era a nona hora, a sexta hora, meio-dia, a nona hora, 15 horas, e a 12ª hora, às 18 horas. O que Jesus nos traz no ensinamento é que um proprietário de uma vinha, de uma plantação de uva, sai durante todo o dia à procura de trabalhadores e que ao final do dia manda que seu capataz, seu funcionário, pague a cada trabalhador, independente de quanto tenha trabalhado, um denário, uma moeda. Bem, nesse texto, ao final, os trabalhadores que ficaram o dia todo trabalhando e começaram os trabalhos na primeira hora, terceira hora, estavam, né, se colocaram a reclamar do proprietário da vinha, colocando que era injusto que os trabalhadores da última hora recebessem um denário tanto quanto eles. E, num primeiro raciocínio, nos parece mesmo injusto. Mas quando vasculhamos e refletimos melhor sobre o texto, nós entendemos que não há injustiça nisso. Porque quando Jesus fala da vinha, ele está falando de nossas vidas. Quando ele fala do proprietário da vinha, ele está falando do Criador, de nosso Pai. E quando ele fala de trabalho nas vinhas, ele fala que nós devemos trabalhar em nossas vidas. E quando fala que a recompensa do dia é um denário, ele quer dizer que a recompensa de nosso trabalho, de nossa evolução, é o reino de Deus. Ou seja, que o nosso pagamento, que o nosso denário vai ser um dia alcançarmos o reino de Deus. Em resumo, Jesus nos diz que nós devemos nos trabalhar de maneira contínua para que possamos receber o nosso pagamento, que é nos sintonizarmos com o Pai, com o Criador, que é encontrarmos o reino de Deus. Então, nós somos os trabalhadores que trabalham, que devemos trabalhar as nossas vidas para podermos receber o nosso denário, ou seja, encontrarmos o reino de Deus. A injustiça é só uma visão rasa, porque esse chamamento para o trabalho de refinamento espiritual nos é feito o tempo todo. O nosso Pai nos solicita que trabalhemos em nós o tempo todo. Alguns de nós já
ouviu, já percebeu esse chamado e está trabalhando o seu espírito, a sua reforma. Outros de nós ainda não ouviu o chamado, ainda não despertou para o objetivo principal da vida, da existência do espírito na matéria, que é evoluir, que é se refinar. Então não tem justiça, porque todos nós somos chamados o tempo todo ao trabalho, em nossos espíritos, em nossas vidas, em nosso refinamento espiritual. O que acontece é, como nós temos diferentes níveis conscienciais, diferentes níveis evolutivos, alguns de nós ainda não ouviu o chamado. Alguns de nós até já ouviu o chamado, mas ainda não despertou para a importância desse chamado. Mas, independente disso, o Criador nos ama de maneira igual. Porque a diferença é só no nível de consciência que cada um de nós temos. Mas todos nós, independente do tempo, da consciência, estamos em direção ao reino de Deus. E cada um vai chegar a seu tempo, de acordo com seus méritos e deméritos. Nesse texto, Jesus nos diz também que não nos cabe julgar e muito menos condenar o nosso parceiro de caminhada. Nós invejarmos a situação do nosso irmão de caminhada, porque cada um de nós temos o que merecemos, de acordo com os nossos esforços. Então, cada um de nós vamos alcançar o reino de Deus. Mas precisamos otimizar esse tempo. Muitos de nós já está trabalhando em sua reforma desde as primeiras horas. Outros de nós está trabalhando em sua reforma somente agora, nas últimas horas. Outros de nós estão trabalhando desde as primeiras horas, mas só despertou agora para a importância de se reformar de maneira contínua, de fazer o seu melhor o tempo todo. Outros de nós, apesar de se trabalhar há pouco tempo, já despertou para a necessidade de se trabalhar, de se reformar. Então, tudo depende simplesmente do nível de consciência, de percepção que cada um de nós tem de acordo com o seu caminho evolutivo. E o que devemos fazer para caminhar da melhor maneira possível? Sermos eficientes. Porque eficaz, que é fazer a coisa certa, que é alcançar um objetivo pré-definido, nós, de maneira consciente ou inconsciente, vamos alcançar. O reino de Deus, que é o objetivo de todo espírito, é uma questão simplesmente de tempo. Todos, no maior ou menor tempo, vamos alcançar o reino de Deus. Então, seremos eficazes. Alguns serão mais eficazes que outros
porque serão mais eficientes. E o que é ser eficiente? É fazer certa a coisa que é certa. É ser intenso, é fazer o melhor no dia a dia. Pelo menos tentar. Fazendo um comparativo com a competição entre os lenhadores, o jovem e o idoso foi eficiente e eficaz, porque o objetivo da competição era cortar o maior número de árvores possíveis. O velho foi eficaz, mas também foi eficiente, porque fez isso da melhor maneira possível. Então, ele foi efetivo. Fazer certa coisa é fazer o certo a cada instante de nossa vida, procurar fazer o melhor que pudermos o tempo todo. Ser eficaz é alcançar o reino de Deus, fazer a coisa certa, que é caminhar em direção ao reino de Deus. Todos nós, com mais ou menos eficiência, fazemos isso. Então, o que nós devemos procurar fazer é sermos eficientes, fazendo o nosso melhor, para, ao final, sermos efetivos, sendo também eficazes. Ser eficiente é fazer o nosso melhor, independente de qualquer elogio, de qualquer ganho material, de qualquer promoção, de qualquer destaque. É fazer o nosso melhor sem nenhum tipo de pensamento oculto. É fazer o nosso melhor mesmo quando estamos sozinhos. Isso é ser eficiente. Que possamos nós, então, viver com essa consciência que devemos fazer o nosso melhor o tempo todo para sermos eficientes. E o dia que alcançarmos o reino de Deus, ao olharmos para trás, veremos que também fomos efetivos. Vamos então fazer as nossas vibrações de agradecimento, procurando nos sintonizar com o nosso Criador, para agradecer a consciência que temos, que precisamos nos melhorar, para agradecer o dom da vida, para agradecer a tudo que temos e somos. E é com essa consciência que vamos oferecendo ao nosso Pai, mais uma vez, a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Então, que a paz e o amor de Jesus esteja sempre conosco e que sejamos sempre abençoados com muita saúde e com a consciência que devemos sempre fazer o nosso melhor. Boa noite a todos, até mais.